Oiê, vamos falar da URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais do que a URGS quer de você quando a gente fala da parte de redação, eu vou aqui dar uma olhada numa redação que ela possui uma carinha um pouquinho de Enem. Então tem muita gente que tem essa coisa de querer escrever uma redação do Enem para quando vai fazer o vestibular da URGS. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de como você poderia seguir esse modelo do Enem para te ajudar na URGS. O que vai acontecer é que necessariamente quando a gente fala de redação, vestibular para vestibular muda um pouquinho do critério de correção. Por exemplo, quando a gente fala do Enem, nós temos 5 competências que vão ser corrigidas, sendo que a mais diferente de todas é o que a gente chama de proposta de intervenção, que é quando a gente tem que ou melhorar ou solucionar os problemas apresentados ao longo da redação. E aí fica essa coisa de que muitas pessoas, por treinarem bastante a redação do Enem, pensam que também esse é o mesmo modelo para os outros vestibulares, o que não necessariamente é verdade. E porque quando a gente vai falar para a URGS, a gente não tem de fato uma proposta de intervenção, porque a gente vê os modelos de como a gente tem os temas, a gente não tem que resolver ou melhorar os problemas, porque você vai ter a leitura de um texto motivador ao qual você vai concordar ou discordar, e aí você vai apresentar os pontos. Então aqui a gente vai perceber que sim, tem muitas semelhanças com a redação do Enem, mas que ao mesmo tempo possuem algumas diferenças. E lógico que essa redação, ela não saiu do nada, ela saiu do Drive do Desempenhos Magic, que inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, você pode escanear esse código QR aqui na tela, para você poder dar uma olhada também nesse material, que é muito bom para poder te ajudar a poder passar no vestibular que você deseja. Se as pessoas estão passando em medicina com essas redações, você seguir também esses modelos pode fazer com que você também passe em medicina, e eles também possuem dicas de outros cursos, de outros vestibulares, de outras universidades, mas também de outras matérias, como por exemplo matemática, biologia, física, que é muito bom para você poder estudar também. Então a gente vai começar com a redação e ela sempre vai ter título. Então a gente tem um título dessa aqui de quem é a história, inclusive o tema de redação foi de que história deve ser contada, e a gente tem a nota de 14,75, lembrando que a nota máxima é de 15. E assim fica o parágrafo de introdução. Desde os primórdios das escolas e universidades, muito tem se discutido a respeito do papel da história e das diferentes opiniões acerca do que pode ou não ser debatido em sala de aula. Nesse contexto, o professor e historiador Jaime Pinsky, em seu texto intitulado Deixem a História em Paz, é assertivo em determinar que a forma como a história é retratada depende invariavelmente do ponto de vista do estudioso. Dessa forma, o ensino dessa disciplina, primordial na formação do indivíduo, deve ter abordagem multilateral, a fim de contemplar as múltiplas perspectivas dos acontecimentos históricos de maneira justa e equânime. Então, uma das coisas que parece bem aqui com a redação do Enem é quando a gente tem o que a gente utiliza da informação dos textos motivadores para a nossa redação. Quando a gente fala de redação da URGS, geralmente a gente tem um texto motivador ao qual a gente vai discutir se a gente concorda com os pontos apresentados ou a gente não concorda com os pontos apresentados dentro da redação. É por isso que fica parecendo que muitas das vezes você tem aquele ruído, porque muitos professores ficam falando para você não utilizar as informações dos textos motivadores quando você faz a redação do Enem, o que na verdade não é verdade, porque você pode sim utilizar as informações, mas no Enem não é a única coisa que você vai utilizar. Então aqui quando a gente fala de URGS, você deve sim utilizar as informações, tanto é que fica muito bem claro que todo o parágrafo está sendo discutido a respeito dessa informação. Então a gente vai perceber que nessa redação a gente já tem uma introdução que retoma as informações dos textos motivadores. Então a gente percebe que depois vai falar de que a gente tem que ter essa abordagem multilateral, que é o que a gente vai procurar nos parágrafos de desenvolvimento. E assim fica o primeiro desenvolvimento. Em um primeiro plano, vale ressaltar a necessidade de se conhecer o autor antes de se debruçar sobre o material por ele produzido. Segundo Jaime Pinsky, o historiador vai obrigatoriamente olhar esse passado a partir de seu presente e sempre será influenciado por sua realidade. Sob essa perspectiva, surge o termo anacronismo, que problematiza a transposição de conhecimentos atuais no julgamento de fatos passados, prática realizada muitas vezes involuntariamente. Esse é o caso, por exemplo, do estudo sobre a revolta da vacina que ocorreu em 1904, quando a população periférica do Rio de Janeiro acreditava que as vacinas contra a varíola eram formas de esterilização massiva. Assim, se um historiador publicasse um artigo caracterizando o movimento como um retrocesso intelectual, ele estaria sendo anacrônico, pois o conhecimento da eficácia da imunização no combate a epidemias só começou a ser amplamente divulgado em meados da metade do século XX.
Tendo isso em vista, o leitor deve sempre analisar o período histórico da publicação do documento que pretende estudar, a fim de, consoante o professor Pinsky, considerar a historicidade do próprio historiador. Então aqui, mais uma vez, a gente tem essa construção muito característica do que a gente fala de um texto dissertativo argumentativo, que aqui meio que se mescla quando a gente fala de URGS e fala de Enem, que é quando você apresenta um ponto de vista, você explica ele e depois você justifica. Você fala o como e você fala o porquê. Se aqui a gente percebe, temos aqui o fato sendo produzido, que é que a gente tem que conhecer o autor antes de debruçar sobre o material por ele produzido. E como isso acontece e por que isso acontece? A gente tem aqui falando que isso acontece porque, obrigatoriamente, olhar esse passado a partir do seu presente é ser influenciado por essa realidade. Agora, por que isso acontece? Porque a gente também tem um termo anacronismo, que inclusive ele vai explicar, dando o exemplo da revolta da vacina e como isso seria transposto para os dias de hoje e terminar essa argumentação. Então perceba que quando a gente fala de argumentação, não é essa coisa de opinião, porque tem muito aluno que fica pensando, mas eu não tenho opinião a respeito do tema. Não é para você ter opinião a respeito do tema, porque se fosse para ter opinião, a gente pediria um texto de artigo de opinião, não um texto dissertativo argumentativo, porque inclusive o dissertativo argumentativo pode inclusive não ser sua opinião. Então fique muito tranquilo, porque as informações, que inclusive aqui estão sendo retiradas, que você aparece aqui inclusive com aspas, são informações que tem nos textos motivadores. Então fique muito tranquilo, quando você for ter que lidar com a redação da URGS, todas as informações dos textos motivadores estão lá para te ajudar muito mais do que estão lá para poder te atrapalhar. E assim fica então o parágrafo número 2 de desenvolvimento. Em segunda análise, destaca-se a necessidade da utilização de obras qualificadas diversas na abordagem de temas históricos. De acordo com o autor do texto Deixem a História em Paz, a escola não deve ser espaço de doutrinação dos alunos, mas sim um ambiente que apresente diferentes versões da história para a formação de cidadãos informados que consigam formular suas próprias opiniões. Nesse sentido, ao abordar a Revolução Farroupilha, por exemplo, o professor precisou expor relatos dos líderes farrapos, como Bento Gonçalves e Davi Canabarro, juntamente com a exposição do massacre de Porongos, lanceiros negros, delatados por guerrilheiros farroupilhas, brutalmente assassinados pelas tropas imperiais. Assim, o professor que hierarquizar alguns dos fatos, ignorando a pluralidade do mundo atual, não está praticando a história do seu verdadeiro propósito, pois, segundo o historiador Pinsky, estará expondo apenas um dos lados do elefante. Então aqui nesse segundo parágrafo de desenvolvimento temos a segunda argumentação falando do que a gente tem, mais uma vez, mais ou menos o mesmo esquema do que a gente tem no primeiro desenvolvimento, que é apresentando um ponto e aí explicando como e o porquê. O ponto sendo apresentado, que é a utilização das obras qualificadas para temas históricos que precisa ser necessária. Como que isso acontece? Porque quando a gente tem esse espaço que não deve ser um espaço de doutrinação, mas que apresenta diferentes versões da história. E aí, por que isso acontece? Depois a gente tem o exemplo sendo colocado com o massacre de Porongos e depois com os líderes farrapos. Então a gente percebe que toda a argumentação ela vai seguindo mais ou menos a mesma estratégia quando a gente fala de redação da URGS, quando a gente fala de redação Enem. Uma outra coisa para poder se destacar também é o uso de conectivos. A gente percebe que lá no parágrafo de introdução temos o uso de desde, o, nesse contexto, dessa forma, afim, e aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento, em um primeiro plano, sob essa perspectiva, por exemplo, e assim e tendo isso em vista. No segundo desenvolvimento, temos o uso de em segunda análise, de acordo, depois temos o uso de nesse sentido, e aí vamos ter o juntamente, e depois para poder finalizar o assim. Então você pode até perceber que entre os dois parágrafos de desenvolvimento nós temos o uso de novo de assim. Eu vou recomendar que quando você vai repetir um conectivo, você dê mais ou menos um espaçamento de um parágrafo. Então, nesse primeiro desenvolvimento poderia ter sido assim, depois no segundo desenvolvimento poderia ser o portanto, e aí no parágrafo de conclusão poderia ser o assim de novo. Mas eu não acredito que quando a gente vai ver a pontuação de 14,75, 0,25 é só porque a pessoa repetiu o conectivo. Tem alguns outros problemas que depois a gente poderia analisar para poder talvez justificar essa pontuação. E assim fica o parágrafo de conclusão. Em suma, fica evidente que a história nunca deve ser unilateral, já que tanto o historiador quanto o leitor formulam suas opiniões levando em consideração a realidade em que vivem. Portanto, é necessário que a escola, primeira instituição pública de construção do cidadão, forneça aos alunos os alicerces para eles alcançarem o conhecimento. Sendo assim, o papel da história e do historiador, de acordo com Jaime Pinsky, só serão devidamente exercidos quando esses ajudarem de verdade na formação de um pensamento histórico crítico autoral. Então aqui a gente percebe quando que a gente vai ter essa semelhança bem grande quando a gente fala de redação da URGS para a redação do Enem, que é a proposta de intervenção.
Aqui a gente tem uma tentativa de melhorar a situação quando a gente fala das duas situações que a gente apresentou, então do material que é sendo colocado e das múltiplas visões que a gente pode ter dentro de um acordo que a gente vai ter do tempo histórico. E aqui a gente percebe então quais são esses elementos da proposta de intervenção. Temos então o primeiro, que vai ser o agente, que é a escola, que vai ter inclusive um detalhamento desse agente, que é a primeira instituição pública de construção do cidadão. Qual que é a ação que vai ter que ser feita? Fornecer aos alunos alicerces. E aí depois a gente vai ter a finalidade, que é para esses alcançarem o conhecimento. Se a gente for perceber nessa redação, o único elemento que não aparece vai ser o modo e o meio. Sinceramente, eu acho até que não é um problema, porque quando a gente fala de redação da URGS, eu falei mais uma vez, não precisa de proposta de intervenção, porque tem temas que são meio difíceis de você conseguir solucionar. E aí fica nesse sentido. Você precisa escrever uma proposta de intervenção completa quando você tem uma redação que não pede proposta de intervenção? Não. Então é por isso que eu acho que aqui fica bem tranquilo de você não precisar usar uma proposta de intervenção completa, mas que também, quando a gente fala de redação Enem, você precisa ter essa atenção. Então, se você fica confortável em escrever uma proposta de intervenção, eu aconselho você a escrever uma proposta de intervenção. Se você quer seguir o modelo do que a gente tem de redação da URGS, aí eu acho que você não precisa de fato seguir isso. Então, é mais uma questão do que a gente tem de escolha, de estilo e de se adaptar à redação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui, então, como que a gente vai ter essa situação de uma redação bem a carinha do Enem, que tem uma nota bem alta, mas que é para o vestibular da URGS. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E para você que quer dar uma olhadinha, então, em exemplos de parágrafos de conclusão, no sentido de que a gente tem não só essa coisa do Enem, de quando a gente tem uma proposta de intervenção, tem esse vídeo meu falando sobre exemplos de parágrafo de conclusão para você poder ter uma boa inspiração de como que você escreve uma conclusão para a URGS. Mas se você ficou curioso, por exemplo, de como que você teve os textos motivadores, as ideias possíveis e como você poderia trabalhar o tema dessa redação, tem esse vídeo comigo falando a respeito dos textos motivadores, das ideias possíveis, dos erros que poderiam acontecer para você poder se preparar bem para a URGS. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!